Oi, eu sou a Mahara e eu tô aqui com o Luciano Potter. Bem-vindo, Potter. Obrigado, tudo bem? gente. Obrigado. Demais. Muito feliz. Que evento legal. Muito legal, né? É a primeira vez que você tá aqui no RD Summit? Primeira vez. O que Primeira você tá vez. achando até agora? Espetacular. Um clima legal, uma energia boa, pessoas felizes, pessoas o tirar o solo, assim, né? Tu vê um monte de palestra e a maioria delas te provoca, assim, uma insegurança. E como é legal ser inseguros, como é legal não ter certeza no mundo onde todo mundo tem certeza no Facebook, sabe? Então, um evento como esse te tira de uma normalidade diária, de cotidiana, assim, que eu acho muito legal. No mínimo faz a gente pensar um pouco, né, sobre pra onde a gente tá indo, né? É verdade. E esse, inclusive, foi um dos temas da sua palestra hoje, né? Que você falou das mudanças que estão acontecendo. Você trabalha na rádio há muitos anos. Quanto tempo você tá trabalhando nas rádios, Potter? Eu comecei como estagiário no ano 2000, são 17 anos, é uma conta sempre fácil para mim de fazer. Então é muito tempo, muitas coisas aconteceu. Quando eu comecei, a internet era uma coisa meio vaga, né? Hoje, né, é uma realidade que não tem nenhuma dúvida, né, do que isso está acontecendo. E obviamente que o meu meio é um meio muito afetado, né? Esse meio de comunicação, ele é muito afetado porque hoje todo mundo tem o poder de ser o emissor, né, de uma informação. Então a gente está perdido entre se fake news é bom ou é ruim, como é que a gente vai distribuir. Mas eu acho que tem uma certeza, assim, nessas mudanças dentro dessa área, de que quem define agora é o público. Né? Aquele poder que a mídia tinha, de uma maneira, principalmente a mais tradicional, ele está diminuindo. Né? Tá muito mais espalhado, tá muito mais espraiado. Eu vejo isso como uma coisa muito legal, apesar das empresas que eu trabalho serem afetadas diretamente para isso. Né? A Rádio Gaúcha tinha quase 200 funcionários há 10 anos e agora tem menos de 100. Ou seja, e é uma das rádios mais potentes do Brasil. As coisas estão mudando, parece estar apequenando, o profissional está fazendo muito mais coisas que ele fazia. Antes o cara era contratado só para escrever um texto, para tirar uma foto. Hoje todo mundo é meio multimídia. Cada coisa, né? Então está acontecendo, a mudança está acontecendo. E nessa palestra minha eu tento trazer alguns cases, mas também vivenciar muito essa dor que eu estou passando de entender que as coisas estão acontecendo e estão mudando e o que tem que fazer com isso, né? Exatamente, você até falou de fake news, todo mundo tem esse poder, na verdade, de ser o disseminador, né, de notícias, mudou muito mais o canal de distribuição, mas até uma coisa que a gente percebe é como que as rádios elas se adaptaram e elas também se tornaram grandes veículos de notícia e também de humor dentro da internet hoje, né? Vou pegar um case que eu conheço muito bem, que é a Atlântida, tá? A Atlântida, a gente nem se chama mais de rádio. O rádio é um dos meios que a gente chega. É o principal ainda, é o que dá a grana pesada, é o que paga os nossos salários, mas esse é um dos meios. A gente tem que entregar áudio e vídeo. E a cara da Atlântida é entregar não só humor, mas pelo menos algo bem humorado, ou algo que deixa as pessoas felizes. Qual é o principal? As pessoas esquecem. Qual é o principal produto da Atlântida? É música. A Atlântida fica em 90% da vida dela dando música para as pessoas escutarem. As pessoas ainda escutam ali, apesar de Spotify, de iTunes e de diversos outros veículos, YouTube. É uma curadoria quase também, né? É exatamente isso. Então a gente não se preocupa muito. A Atlântida é uma rádio pop, então, né, acompanha essa onda mais pop. Agora, ela não é mais uma rádio só. Então a gente tem que tentar fazer material onde as pessoas estão. As pessoas estão no Facebook, a gente tem que ser forte no Facebook. As pessoas estão assistindo muito a rádio, o meio rádio, que a gente chama de on-air, tem que estar forte. A gente tem que entregar mais podcasts para as pessoas definirem. O Pretinho é um podcast. O Pretinho as pessoas escutam a hora que quiser. Ou seja, é mais ou menos isso que aconteceu nesses últimos 10 anos, principalmente. A gente teve uma sorte gigantesca de ter uma cabeça lá dentro chamada Marcos Piangers, que é um cara que sempre é apaixonado por isso. É um cara muito linkado, uma das lideranças no Brasil. Disso, de enxergar o que está acontecendo e ler principalmente o que está acontecendo, espraiar isso, né, uma cabeça muito para frente. Então é uma turma legal, e aí o legal é que quem estava com o Pianges aceitou isso e quis embarcar nessa junto, né? E aí a rádio hoje tem um sucesso incrível na internet. A gente tem um live de Facebook com quase 3 mil pessoas e um live do New York Times não dá isso. Ou seja, a gente está onde as pessoas estão. Não é mais a gente que impõe, não. Só liga o rádio, não é essa aí. Onde tu tá, cara? Eu tô no Facebook. A gente tem que estar pra lá. Você sabe que isso que você falou, depois que a gente fala, muitas coisas parecem óbvias, né? Nós estamos onde as pessoas estão. Quando você fala isso, parece óbvio, mas teve um momento que isso foi difícil. Você citou até o Marcos Piangers, que foi provavelmente um catalisador aí na empresa para começar essa movimentação. Mas quais foram as dificuldades de começar realmente a mudar esse mindset, né? De estar onde as pessoas estão e parar de pensar tanto no canal de distribuição como o on-air, por exemplo, que seria o rádio físico, né? Eu acho que a principal
A principal mudança é fazer mais trabalho. Né? Antes o cara chegava na rádio, falava o programa dele e acabava, né? Não, agora tem internet para alimentar, tem que ter... Aí o que acontece? Se tem um chefe como a gente tem, que é o Fetter, que enxerga isso, ele abre completamente... Por exemplo, a Atlântida tem hoje 3 caras de vídeo. 4 pessoas de vídeo, de uma menina e 3 caras. Isso era inimaginável de acontecer. Esse ano o New York Times concorreu ao Oscar por curta documentário. Se eu te falasse há 10 anos que o New York Times ia concorrer ao Oscar, tu olhar pra minha cara e falar assim, não vai acontecer. Ou seja, são os meios tentando se adaptar. Na Atlântida, a gente tem um chefe que entendeu isso, um chefe de produto, que é o Alexandre Fetter, que, cara, libera. Aonde estão, vão embora, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos criar, vamos sair do estúdio, vamos fazer teatro, vamos dar palestra, vamos fazer stand-up, vamos estar onde as pessoas estão, vamos fazer onde as pessoas estão consumindo. Tem que ter sempre um nosso lá e pensar como um time. Então, se tu não tem uma cabeça pensante que manda e que entende isso, daqui a pouco o cara falava assim, cara, é rádio, não vamos gastar dinheiro com o Facebook. Nós tinha sido ultrapassado, uma outra rádio ia fazer, e as coisas aconteciam de uma maneira diferente. Ainda bem que a Atlântida entendeu isso, eu vi que eu não falo Rádio Atlântida, né? Ainda bem que isso aconteceu lá, a gente tem uma sorte de ter um grupo que se diverte fazendo pretinho, como é que se chama? No trem lá, ele é o maquinista, né? Que puxa os vagões todos, então... E a gente se diverte fazendo, então acho que o juntar isso tudo assim deu certo. As dificuldades é quando a empresa não enxerga que tem uma mudança. Né? Ontem eu estava assistindo uma palestra e aí um cara citou que tem um aplicativo chamado CUE, que vai começar a fazer exame de sangue. Tu tira uma coisinha assim, tu coloca dentro de uma maquininha e ele lê os problemas que tu tem, faz exame de sangue. Bom, se tem isso fazendo exame de sangue, os laboratórios que estão fazendo exame de sangue estão correndo perigo. Se eles não estão prestando atenção nisso... Ah, não, mas isso não vai chegar no Brasil. Vai. O Uber não ia chegar. Chegou. O Airbnb não ia chegar. Chegou. Né? A disrupção ela é mundial. Então, se tu não presta atenção nisso, tu pode ficar para trás. É assim que acontece a coisa, sabe? E a comunicação foi afetada muito forte em cima disso. Se o teu chefe não entende isso, para mim essa é a principal dificuldade. Geralmente o chefe é o cara que está mais tempo ali, e se ele não tem uma cabeça aberta, aí ferrou. Ferrou. Então, não eram os funcionários que tinham que estar aqui. Sabe? Eram os chefes que tinham que estar aqui junto com os funcionários. Parece que adianta o funcionário chegar lá e contar uma coisa, sabe? Vai acontecer isso. É legal o chefe vir aqui e sentir o cheiro disso, sabe? Se dar conta que tem algo acontecendo. Se o chefe entendeu isso aí, tá lindo. Se há uma horizontalidade, as coisas acontecem. Realmente é bastante importante. Foi um movimento bem intenso também que a Atlântida fez durante todo esse momento. E pensando bastante em conteúdo, que a Atlântida hoje é uma grande criadora de conteúdos, né? Não só a Atlântida, trabalha também na Gaúcha e vários outros veículos, né? Produtores de conteúdo. O que você diria que seria uma principal tendência aí para os próximos anos, principalmente o ano de 2018? A gente tem acompanhado muito vídeo, muito podcast, mas o que vocês estão apostando, pensando ali, pelo menos para o futuro próximo de 2018? Eu acho que a tendência... É difícil falar isso porque cada meio tem uma particularidade, né? E tem outra coisa muito importante também que é a geografia. Depende do estado que tu tá, da cidade que tu tá, o público que tu vai atingir. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, que é foco. As empresas têm que se olharem, né, internamente e descobrir para que eu existo. Sabe? Vou te dar um exemplo. O Pretinho deu uma queda de audiência nos últimos 6 meses, há um ano mais ou menos. A gente começou a falar muito sério no Pretinho, começou a trazer problemas cotidianos e a gente não se deu conta disso, porque a gente estava envolvido nisso. Começou a cair a audiência, o público começou a se afastar. A gente... Não, só um pouquinho. O Pretinho tem 9 anos, tinha na época. Hoje a gente tem 10. Não é para isso que a gente existe. Qual é o nosso âmago? O nosso âmago é o seguinte, a pessoa liga a gente para se divertir. Liga a gente para ser leve. Depois ela vai se preocupar. Não é o nosso papel ser o Jornal Nacional, ser os caras que vão opinar sobre violência urbana, que é uma coisa muito forte lá. O nosso papel é divertir. Focamos de novo em divertimento, sobe de novo a audiência. Sabe? Ou seja, eu acho que essa vale como uma metáfora. A Atlântida, a tendência da Atlântida é divertir as pessoas. É transformar a vida das pessoas em algo mais leve. Obviamente que às vezes tu tem que provocar, tu tem várias maneiras disso, agora a gente existe para isso. Talvez a tendência é as empresas focarem no que elas são. De novo parar, cara, o inventor há 50 anos, há 40 anos, ele inventou para quê? Para isso. Isso tá forte ainda? Tá forte ainda. Então vamos apostar nisso aí. Vamos fechar aquele setor que a gente estava tentando fazer bolachinha numa empresa de bicicleta, sabe? Vamos focar. Eu estou falando, obviamente, uma empresa que tem um CNPJ só, né? Uma coisa focada.
Então, talvez eu enxergo que isso é uma coisa meio que está acontecendo, esse design estratégico das empresas de realmente acharem o que elas são, né? De voltar a sentar num divã das empresas e botar para fora, cara, eu sou uma empresa de comunicação. Tá, mas que tipo de comunicação? De entretenimento. Então tá, esse é o teu foco. Talvez isso seja um pouquinho de um caminho, assim. Não é bem a tendência, mas é se achar nessa imensidão que é o mercado. Não, mas faz sentido, né? Por exemplo, política é importante, economia é importante, Mas só porque é importante não significa que é seu papel, que era outro Perfeito. fazer exatamente, Perfeito. né? É exatamente isso. E acho que o Pretinho é uma boa metáfora para isso, assim, a gente se reencontrou. E isso é uma coisa impressionante, e a gente está mais feliz fazendo. Porque a gente é mais leve no ar. Então aquilo percorre os microfones e se espalha. É um programa de muita audiência, né? Então isso nos deixa muito felizes, obviamente, e a gente entende agora, de novo, por que a gente está no ar. Né? E isso faz bem pra gente, é uma coisa incrível, né? Depois eu me preocupo, ou antes eu me preocupo, agora ali não. Ali é uma limpeza do dia. E acontece 2 vezes por dia. Muito legal. Potter, foi um prazer ter você aqui, Obrigado. ter aqui no RD Summit também. Espero que a gente possa se encontrar próximos anos também. Tomara. São ensinamentos e informações muito importantes que às vezes a gente acaba deixando de lado, como você disse, ficando ali no conformismo, e a gente precisa desse empurrãozinho, dessa espetadinha, às vezes, alfinetada, para lembrar que a gente tem um futuro e muita coisa está mudando, certo? Lindo, perfeito. Obrigado, rapaziada do Summit. Muito obrigado, parabéns, demais esse evento. E vocês não me convidarem, tá? Se vocês não me convidarem para o ano que vem, eu não sei como é que eu faço. A gente está fazendo desafios aqui. O que você... Por exemplo, teve gringo falando que vai aprender português em 1 ano. Ah, boa. A gente pode ver qual o desafio. Melhorar meu inglês seria fundamental, né? Mas eu acho que um desafio que eu estava conversando isso com uma pessoa hoje, é uma coisa meio louca, assim, sabe? Mas é aproveitar melhor o tempo que eu tô acordado, sabe? Como a gente perde tempo num aplicativo errado, né? De tentar entender melhor, tipo, tentar ler mais, tentar ver mais TED Talk, tentar fazer coisas mais legais no meu dia a dia, assim. Tomara que eu consiga, que eu venha aqui no ano que vem e fale assim, gente, eu aproveitei melhor meu tempo. Tomara. Uns 20% a mais de aproveitamento? Já tá lindo. Ótimo, tá então. Lindo. Muito obrigada, Potter. Valeu.